Ô pessoal, estamos aqui de novo conversando sobre esse mundo invisível e a minha participação que eu sinto em todo esse tempo da minha existência, nesses últimos 24 anos, foi descobrir as coisas, olhar a natureza. Eu não paro o tempo todo, mesmo estando dentro de um carro, eu vou analisando os locais que eu estou olhando. Não é uma paranoia, mas é uma descoberta. E a prática constante, a observação livre, sem nenhum análise, sem nenhum conceito determinado, sem julgamentos. Esse que é o lado importante da nossa percepção. Ela não julga, não diz, é isso, eu não acredito, acredito, aceito, não aceito. Isso é coisa limitante. Nós podemos observar e as coisas vão nos contar. Essa é a técnica fundamental que eu utilizo, mesmo dando aula de mineralogia, geologia. Falo para os alunos, não pensa, entendeu? Deixa que o objeto conte a sua própria história. Mas para eu fazer pergunta para o objeto, eu preciso ter um método. Então cada coisa muda um método. Minerais não metálicos é um método, minerais metálicos é outro, rochas sedimentares é um método, metamórficas é outro, ígneas é outro, como quem diz. Não se pode usar uma mesma metodologia para coisas diferentes. E a geobiologia, que é o nosso fundamento principal, é a mesma coisa. Nós temos que sempre estar analisando de forma precisa cada objeto. Quer dizer, como é que eu vou saber aplicar que é uma alta tensão, que eu vou num lugar desconhecido e eu vou utilizar o pêndulo para saber se tem alta tensão e diz que não tem. E às vezes diz que tem, mas eu não estou vendo essa alta tensão. Sabe o que acontece? É que, na verdade, eu fui num lugar conhecido, cheguei na alta tensão de 500 mil volts, peguei o gráfico de alta tensão e fui me afastando. À medida que eu fui me afastando, foi diminuindo a fonte de influência daquele linhão de alta tensão. Aí depois que eu faço muitas vezes isso, o meu organismo adquire a frequência e o conhecimento perceptivo dessa realidade. Quando eu vou num lugar que eu não estou vendo a alta tensão, como já aconteceu várias vezes, de eu achar que tem uma alta tensão e eu olhar e ver que não estou vendo ela e ela está lá, porque o nosso organismo foi educado a perceber essa realidade. E aí chegou um ponto que quando você vai num lugar e você utiliza o gráfico próprio, que aí está a razão desse livro, fundamentalmente, é utilizar gráficos próprios para cada situação. O que eu faço é explicar gráfico por gráfico, entendeu? E aí dando detalhe deles, entendeu? Aonde você vai utilizá-los, que são em torno de 40 gráficos, e eu acredito que você pode ter até centenas, ou mais de dezenas de centenas de gráficos, mas acontece que nesse momento, quando você for estudar esse livro, procure se ater ao que eu estou mostrando. Não aquilo que você fala, eu não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu vou usar os meus próprios gráficos. Não. No momento que você estiver utilizando esse livro, eu dou sugestão de utilizar os gráficos que eu desenvolvi para você ampliar o seu conhecimento, sem perder o que você já sabe. Mas quando você vai, quando eu vou ser aluno de alguém, eu não vou lá para ensinar as pessoas. Eu vou lá para aprender o que essa pessoa está me ensinando e dar o pulo do gato, me dar os segredos dela. Não adianta eu ir discutir com elas. Então esse livro, né, explica o gráfico por gráfico, quase uma grande parte do livro, que seria essa aqui. Então praticamente esse aqui é o início do livro. Então aqui eu explico todos os gráficos, análise geobiológica, a parte física do meio ambiente. Então tem uma tabela e gráficos próprios. Depois eu desenvolvi, com o tempo, uma outra parte, que seria a segunda parte desse livro, que está mais ou menos aqui, que é a medição biológica dos seres humanos através de gráficos biofísicos e bioquímicos analisados radiestesicamente. Aí, completei.
Então essa parte aqui eu explico de forma até sucinta, para o meu gosto, sobre a parte física, e depois tem a parte biológica, que são gráficos que são de análise das pessoas, dos seres humanos, nesse momento. Então aqui tem uma segunda parte, que vai até aqui, que seria a parte biológica. Olha só, esse é o fundamental do livro. Entendeu? Aqui está duas coisas bem sintéticas que consegui fazer, de forma que vocês são quase que obrigados a ler a literatura paralela, porque aqui foi um livro para ser publicado, teria que ser meio sintético. Então aqui, essa parte fundamental do livro. E essa parte fundamental eu repito aqui no fim do livro. Anexos. Todos os gráficos para a prática geobiológica que deve ser classificado. Entendeu? E aqui, então, a ficha de análise geobiológica, a frente e verso. Aqui a frente e os gráficos que estão aqui, prontos para ser classificados. Mesmo colorido, é claro, para ficar bonitinho. E aqui coloco todos os gráficos físicos. Depois eu vou entrar na segunda parte, que seriam os gráficos biológicos. Então aqui a parte física, quando chega nesse momento aqui, deixa eu ver onde está a divisão, começa a parte do verso, que chama análise biológica. Entendeu? Onde eu analiso e crio gráficos próprios para analisar as pessoas. Então estão vendo que essa é a parte onde você vai classificar os livros. Aliás, os gráficos, que são emissores. Depois eu entro em geobiologia e ondas de forma, aí que nós vamos entrar num mundo perceptivo, graças a alguns autores que eu vou mostrar para vocês. Então essa parte tem uma média de conhecimento que completa um pouquinho mais a prática geobiológica. Depois eu vou entrar na parte de geohidrologia, da busca de água subterrânea potencial. E finalmente eu vou entrar, né, na parte complementar, que é a nova geobiologia. A geobiologia da observação sistemática, aplicada às microvibrações que afetam os seres vivos. Aí sim, eu vou mostrar para vocês o que acontece no meio ambiente. Aqui está mais bonitinho, entendeu? Onde é tudo que acontece no ambiente que nós vivemos, quais são as influências das várias radiações. Então, praticamente aí completa o livro, entendeu? Onde a gente tem uma vasta bibliografia que transcende só a parte de geobiologia. Tá ok, pessoal? Então, esse livro também só foi possível ser criado e desenvolvido graças ao conhecimento de outros pesquisadores. Começando com esse, que é o mais famoso, o mais preciso, o mais importante. Pena que não tem no meio ambiente, quase não tem mais esse livro, quase. Nem nos sebos até não é tão fácil encontrar. O engenheiro Alfredo Ernesto Becker, Radiações Maléficas do Subsolo, o Milagre da Forquilha, a nova orientação profilática da arquitetura. Olha só, isso em 1928. E ele publicou esse livro em 1935. Claro, ele é completo. Ele vai me falando sobre geobiologia, sobre geologia. Não tinha essa nomenclatura. Ele usava assim uns instrumentos próprios, que era uma espécie da varinha em Y. E aí ele conta várias histórias que eu coloco algumas no meu site. Um curso de Geobiologia 15, lá eu coloco como foi a aplicação desse conhecimento desse autor famoso. Tem vários outros, Cat Black e outros que trabalharam mais de 30 anos na Europa, trabalhando com locais em que as pessoas eram afetadas por radiações, de acordo com o modo que eles vinham. Então esse aqui é um livro básico, quase fundamental. Depois nós demos um salto
Que aí começou um novo mundo na década de 50, 60, seria ensaio de radiestesia vibratória, Chalmery e Belisal. Esses deram um salto na realidade, começaram a ser mais precisos, começaram a documentar, fazer gráficos de alta aplicabilidade, entendeu? E depois eles criaram o segundo livro, Física Microvibratória e Forças Invisíveis. Isso foi traduzido por Antônio Rodrigues. Esse aqui foi feito, a primeira edição em 1965, esse em 1975. Então esses autores abriram a nossa mente para essa realidade que é um ambiente da onda de forma e onda de vida. E aqui está, né, um básico, né, o original, quer dizer, em francês. Então muito interessante, mas nós ficamos no português mesmo. E o discípulo desses dois autores deu um salto, eu diria um salto quântico na percepção da nova realidade. Aí, ondas de vida, não sei se dá para vocês enxergarem, ondas de vida, ondas de morte, Jean de la Foi. Então esse aqui é o fundamental livro onde eu vou descobrir como nós, os seres humanos, percebemos uma realidade de fora. Por exemplo, existem os campos elétricos e magnéticos, mas nós não reagimos como campos elétricos e magnéticos. Não tem elétrons percorrendo nós como um fio. Nós somos um sistema elétrico molhado, quer dizer que a gente tem salgado, como diria, e o que funciona no nosso organismo são cartesianos andando e percebendo essa realidade. Então a onda de forma é o meio de eu perceber o mundo exterior. Teriam muitas horas para falar. Eu mesmo fiquei lendo 5 anos esse livro para destrinchar ele inteirinho e continuo lendo nesses últimos 10 anos. Ele sempre tem novidade. E não se preocupe em achar que precisa entender. Não se entende, se interage com os livros, como se você fosse penetrando nas entrelinhas que esse autor faz. Entendeu? Então a gente vai falar muita coisa a respeito desses autores ainda. Um abraço para vocês. Obrigado por ter paciência de escutar esse meu entusiasmo de viver esse mundo da geobiologia, da natureza. Obrigado, pessoal.